Bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Olá, Martin. Estamos de volta? Para arrumarmos encrenca mais uma vez, né? Sim, sempre encrencados. Mas sabe, esse é provavelmente o lugar mais importante para começar essa encrenca. Porque se este assunto não for esclarecido, então todo o esforço é em vão. Sim, isto é a base de tudo. Vamos abrir com uma oração. Querido Pai, obrigado por um tema tão importante. Pedimos que, por favor, ilumine nossas mentes, nos guie ao longo dessa conversa, a nós e aos ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Veja, Martin, nem todo mundo vai concordar com o que vamos falar. Mas está tudo bem. É como Paulo diz, talvez um dia eles enxerguem como nós. Eu acho que isso soa um pouco arrogante, mas enfim, vamos continuar. Purificado 7 vezes. Estamos falando da palavra de Deus aqui. A palavra de Deus é essencial a nós, porque a palavra é a vida desse mundo. E sem a palavra de Deus, não saberíamos nem mesmo por onde começar. E a questão é, o que é a palavra de Deus? Como sabemos que temos a palavra de Deus? Então, nós vamos falar sobre essas questões. E já o fizemos antes, em outros episódios aqui. As pessoas podem assistir os outros episódios a respeito. Sim, são episódios muito bem feitos, muito detalhados. Também tem o Ataque Total, tem vários episódios. Então, sim, existem muitas palestras sobre esse tópico. Mas é um assunto que nunca pode ser exaurido. Sabe, Martin, a gente poderia pegar verso por verso e mostrar centenas de versos aqui mostrando a diferença entre os dois. Isso levaria muito tempo. Eu não acho que isso é necessário. Caso haja necessidade, a gente pode até tentar fazer isso. Mas se as pessoas compreenderem suficientemente a questão, elas mesmas podem chegar às suas próprias conclusões. Então vamos começar. Será um pouco longo este episódio, porque é um assunto que demanda tempo. Vamos começar com a mais alta educação que alguém poderia receber. Jeremias 9, verso 23. Assim diz o Senhor: que o homem sábio não se glorie de sua sabedoria, nem que o homem forte se glorie de sua força, nem que o rico glorie-se de sua riqueza. Mas aquele que for gloriar-se, glorie-se nisso, que ele compreenda e me conheça. Porque eu sou o Senhor que exerce a bondade, a justiça e a retidão na terra. Pois nestas coisas eu me deleito, diz o Senhor. Em outras palavras, a Bíblia diz que não há nada tão importante quanto conhecer Deus. E isso é verdade. Mas como conhecer Deus se ele não se apresentar a você? Se não houvesse um jeito de conhecê-lo por meio de qualquer jeito, pelos seus sentidos, pela leitura ou nada? Pois é, e tudo bem falar que Jesus andou na Terra 2000 anos atrás, mas se isso não tivesse sido registrado, de que bem serviria para nós hoje, 2000 anos depois? Não serviria de nada. Então, é absolutamente fundamental que Deus se revele a nós, que haja uma fonte que nos revele quem é Deus. E uma vez que chegamos a esse relacionamento, você tem que experimentá-lo. Mas a experiência sem a palavra é uma coisa muito perigosa, porque existem outros poderes que também te podem dar uma experiência. E esses outros poderes sabem trabalhar com os nossos sentidos. Sim, eles sabem manipular os seus sentimentos. Muito bem, Martin, nós chamamos o episódio de hoje de Purificado 7 vezes por uma razão. Esse número 7 é muito preeminente. E na Bíblia, essa questão das 7 vezes é sempre preeminente. Se você fizer uma pesquisa na Bíblia King James, você encontrará 33 versos nos quais essa questão das 7 vezes ocorre nesta sequência, e 35 lugares aonde isso ocorre. Às vezes, é mais de uma vez em um verso.
Então, essa questão aí das 7 vezes é muito importante. Não mostraremos os 33 versos que falam das 7 vezes. Vamos olhar em um apenas. Mas o número 7, vamos lá. Vamos dar uma olhada em lugares onde esse número é tão importante. As 7 promessas a Abraão foram feitas no chamado de Abraão. Gênesis 12, verso 1. Agora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Este é um auto-chamado, Martin. Sim, deixe para trás tudo que você conhece. Sim, é um auto-chamado. Para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, separe-se de tudo que você conhece. E eu te levarei para um lugar que você nem conhece, para ensiná-lo a meu respeito. E se você o fizer, esta é a promessa: farei de ti uma grande nação. Eu o abençoarei. Tornarei grande o teu nome, para que você seja uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. 7 promessas. E são promessas realmente maravilhosas. Farei de ti uma grande nação. Sim. Ora, ele casou com uma mulher estéril. Eu o abençoarei. Tornarei o teu nome grande. Você será uma bênção. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. É uma grande promessa. É uma grande promessa, mas vem com uma condição: que você saia da tua terra, separe-se da tua parentela, até mesmo da casa do teu pai. Realmente um alto chamado. Muito bem, Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia e que guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Essa é a primeira bênção relatada nesse livro. Olha, eu amo essas bênçãos. E no verso 13, no capítulo 14, diz assim: e ouvi uma voz do céu dizendo a mim: escreva, abençoados são os mortos que morrem no Senhor daqui para frente. Sim, disse o Espírito, para que possam descansar de seus trabalhos, e suas obras os seguirão. Então, tem a questão do descanso. Há uma bênção de que, se você morrer no Senhor, você está apenas dormindo por um breve período. E tem muita informação aí, sabe? A primeira ressurreição, a segunda ressurreição, está tudo aí. O estado dos mortos também está aí, tudo encapsulado em um verso. Capítulo 16, verso 15. Eis que virei como ladrão. Abençoado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. A justiça de Cristo não está encapsulado aí? Sem dúvida. Então, cuidado para que você não perca a justiça de Cristo. E se você não perder, será uma bênção. A melhor bênção de todas é a promessa da ressurreição. Sim. Capítulo 19, 9. Ele disse a mim: escreva, bem-aventurados são aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E ele disse a mim: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Há uma ceia de casamento chegando. E quando estivermos nela, que bênção será? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ora, isso implica que há uma segunda ressurreição, na qual você não será abençoado. Sim, não queremos fazer parte dessa. Com certeza não. Para os tais, a segunda morte não tem poder, pois serão todos sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Existe toda uma questão aí para compreender o milênio. Capítulo 22, verso 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Será suficiente apenas lermos a palavra de Deus? Não, temos que guardá-la. Temos que obedecê-la, não é? E será que existem coisas que não devemos guardar? Como, por exemplo, a marca da besta? Ora, com certeza. Não queremos a marca da besta. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que possam ter direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões na cidade. 7 bênçãos. A questão é que essas 7 bênçãos de Apocalipse mudam um pouco quando lemos as outras traduções. Mas vamos chegar aí, porque
Apocalipse 22, verso 14, torna-se algo totalmente diferente. Na verdade, elas repetem a bênção de guardar as suas vestes. Isso é verdade. Então são apenas 6 bênçãos. Nas novas traduções, são apenas 6 bênçãos. Mas nós precisamos ser purificados 7 vezes. Sim, purificado 7 vezes. Queremos todas as 7, não é? Nada menos. Martin, parece que temos uma interferência aí no teto, não é? O que será? Sim, caso as pessoas percebam um som diferente, é porque tem uma grande chuva caindo bem agora. Está fazendo um barulho aqui. Não tem problema nenhum, todo mundo precisa de chuva. Principalmente a chuva serôdia, não é? Nós oramos por essa chuva. Quem sabe é um prenúncio, né? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura. Quanto? Toda Toda a Escritura foi dada pela inspiração de Deus e é útil para a doutrina, reprovação, correção, instrução na justiça. Martin, se você tem manuscritos diferentes que dizem outra coisa, será que os 2 manuscritos foram inspirados por Deus? Não. Um foi inspirado por Deus e o outro é espúrio, não é? Sim, um é bom para reprovação, correção e instrução, e o outro não é. Muito bem. Deus incumbiu a preparação de sua divina palavra inspirada a homens finitos. Esta palavra, organizada em livros, o Antigo e Novo Testamento, é o livro-guia para os habitantes de um mundo caído, deixado a eles, para que, pelo estudo e obediência dessas direções, nenhuma alma perdesse o seu caminho para o céu. Aqueles que pretendem facilitar as supostas dificuldades das Escrituras, determinando por meio de sua finita compreensão aquilo que é inspirado e o que não é inspirado, deveriam cobrir suas faces, assim como Elias o fez, quando a suave voz falou a ele. Pois estão na presença de Deus e dos santos anjos, os quais, por séculos, têm comunicado aos homens luz e conhecimento, dizendo-lhes o que fazer e o que não fazer, ao desenrolarem-se perante dele cenas de grande interesse, marco por marco, em símbolos, sinais e ilustrações. Acabamos de ler Cartas e Manuscritos, volume 5. Tudo o que isso nos diz, Martin, é que não devemos subestimar Deus. Não briguem por causa de sua palavra. Mas também nos diz que, se toda a Escritura é inspirada por Deus, precisamos nos assegurar de que temos a Escritura que foi inspirada por Deus. Precisamos ter 100% de certeza, porque pode ser a escritura de um falso Deus. Pode ter sido inspirado por um falso Deus. Então, toda a Escritura foi dada por inspiração. Não há nada nas Escrituras que não tenha sido dado por inspiração. Apocalipse 12, verso 17. E o dragão enfureceu-se com a mulher e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não existe um inimigo de Cristo e do remanescente? Com certeza. Há um inimigo por aí, não é? Sim, e muito perigoso. Sim. E ele não desiste facilmente. E ele não joga limpo. Não. Ele é furioso. Ele é furioso. E essa fúria deve ter alguma explicação. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas ficam furiosas quando são expostas. Não é verdade? Se você pega um ladrão com a mão na massa, ele fica bravo. Muito bem. Eu pensei, Martin, que poderíamos falar um pouco sobre a lei e o testemunho. Porque este é um aspecto muito importante das Escrituras. O que é a lei e o que é o testemunho? E por que isso é tão importante? Porque a Bíblia nos diz que estes dois estão conectados um ao outro. Salmo 19, verso 7. E a lei do Senhor é perfeita, porque ela converte a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio o simples. Então, você tem a lei e o testemunho. E eles são perfeitos, são essenciais para a sabedoria. Salmo 78, verso 5. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e apontou uma lei em Israel, que ele ordenou aos nossos pais para que estes a fizessem ser conhecida por seus filhos.
Isaías 8,16. Ligue o testemunho, cele a lei entre os meus discípulos. A gente falou sobre isso daqui antes já. Significa ser introjetado, gravado na mente. É um sinal, uma marca de lealdade. Deve ser selado entre os discípulos. Isaías 8, verso 20, também é muito importante. A lei, se referindo aqui à Torá, e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Então, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a lei de Moisés. Ela também contém os 10 mandamentos, naturalmente. E então, o testemunho é o testemunho de todo o resto, todos os outros profetas. Então, eles tinham a lei, os 5 primeiros livros de Moisés, e o restante, que era o testemunho. E se alguém não falasse de acordo com isso, não havia luz nele. E se negarmos a palavra? Obviamente, não estamos falando de acordo com ela. E aí você não tem luz. Exatamente. Tudo o que você ensinar às pessoas será trevas, então. Martin, a Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias literais. Por outro lado, os evolucionistas dizem que não foi criado em 6 dias. Portanto, eles não têm luz. Naturalmente que não. Estão em trevas. João 18:17. Também está escrito na sua lei, e aqui é a palavra nomos, que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Portanto, deve haver mais que uma testemunha. Que tudo seja estabelecido por 2 ou 3 testemunhas, diz a Bíblia. Precisamos de mais de uma testemunha. É por isso que há 4 evangelhos. Sim. Existem 4 testemunhos daquilo que aconteceu. Sim, para que... Tenha valor legal. Valor legal. Vejamos essa palavra, Torá. Ela é um preceito ou estatuto, especialmente o Decálogo ou Pentateuco, a lei. A palavra nomos vem da raiz nemo, que significa parcelar, especialmente comida ou ração a animais. Lei, por meio da ideia de uso prescritivo, regulação, especificamente de Moisés, incluindo o volume, também do Evangelho, ou figurativamente, uma lei. Ou seja, é semelhante, mas tem um sentido um pouco mais amplo. Sim, é mais abrangente. Ainda assim, diz respeito ao que dizem as Escrituras, esteja você lendo os Evangelhos ou lendo Moisés. Portanto, a lei e o testemunho, se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Então, Martin, basicamente, o que temos no mundo é um conflito de mentes. Sim, Temos mentalidades. Vejamos. Existem apenas 2 sistemas religiosos em todo o mundo. Apenas 2. Ao mesmo tempo que existam muitas organizações por aí, existem apenas 2 sistemas. Não 3, nem 4, mas apenas 2. Existe a salvação em Cristo, que cobre o penitente com o manto da justiça de Cristo. Esse é um sistema. Ou é a salvação pelas obras, que busca sua própria justificação, deixando Cristo de lado. Só tem essas 2. A palavra de Deus é a expositora do primeiro sistema. E o segundo sistema nega esta palavra. Na verdade, está em guerra com esta palavra. Ficou claro? 100% claro. É isso que vemos no mundo hoje. Muito bem. Agora, tem uma palavrinha aqui que é muito importante. É esse trecho que diz que a salvação em Cristo veste o penitente. Você tem que se arrepender. Sempre que havia um chamado à nação, era para se arrependerem. Exato. E serem batizados. O arrependimento significa que você sente pesar pelo que fez e compromete-se a não fazer aquilo de novo. Isto é arrependimento. Agora, se a sua salvação é pelas obras, você pode colocar de lado a questão do arrependimento.
Nós vamos ver como isso é feito no segundo sistema com o passar do tempo. Mas o arrependimento é o ponto de partida para um relacionamento com Cristo. Sem arrependimento, não há relacionamento. E no caso do arrependimento, não podemos escolher se vamos crer na lei ou somente obedecer à lei. No arrependimento, a lei está nos dois. Sim, você se convence da lei, ao mesmo tempo em que você pratica a lei. Sim, isso é arrependimento. Como você mencionou, há pessoas que obedecem, mas não são convencidas daquilo. Se for a lei errada, você pode até mesmo tê-la na sua mente. Muito bem, vamos fazer algumas perguntas. Como a visão católica da salvação se difere da visão bíblica? E por que ela é diferente? E, se for o caso de ser diferente, como isso impacta nas Escrituras? Veja, quando se fala sobre um assunto como esse, pode soar como se estivéssemos querendo ofender os católicos. Mas não é isso. A questão é que estamos denunciando o sistema. Não nos resta escolha, porque é o sistema do anticristo. Do anticristo, ou seja, ele é anti a palavra de Deus. Sim. Portanto, não estamos aqui detonando com os católicos. Nós estamos denunciando o sistema. E se os católicos pudessem compreender o que realmente está havendo, eles se separariam desse sistema. Eles separariam-se do sistema. Assim como todos os outros afiliados a ele. Sim, Temos que nos separar porque há apenas duas mentalidades. apenas duas mentalidades. Eu queria que as pessoas entendessem que quando a reforma aconteceu, as pessoas que saíram da Igreja Católica eram, em 100% dos casos, católicas. Sim, Portanto, nós somos gratos aos católicos. Nós não somos contra católicos, mas contra a mentalidade que foi impressa neles, que é contrária à Bíblia. Vamos então dar uma olhada nisso. É importante que compreendamos esse ponto, para que fique claro que é o sistema que está falho, não a pessoa, porque as pessoas não sabem disso. Muito bem. Qual é a diferença entre a visão bíblica da salvação e da católica? Nós já falamos muito sobre isso aqui. Já explicamos em detalhes, mas para ficar mais claro ainda, porque queremos impactar o mundo, vamos ver mais uma vez. Primeiro, o porquê. A visão católica difere da Bíblia porque é ditada pela tradição e não pelas Escrituras. Muitos dos pais da igreja eram gnósticos, como, por exemplo, Orígenes e Eusébio. E quando suas visões passaram a ser dogmas infalíveis, estas não podiam mais, por definição, ser mudadas. E estas são baseadas na filosofia grega e não na Bíblia. Bem, no sistema gnóstico, não existe tal coisa como Jesus sendo este ser divino e humano. Não, porque todos nós estamos nesse caminho rumo à divindade. Isto, portanto, nega a divindade exclusiva de Cristo, uma vez que atribui essa característica divina a toda a humanidade. Esta é a primeira diferença. Vamos continuar falando da diferença. A teologia católica nega a expiação, assim como as outras grandes religiões o fazem. Ou seja, Jesus não morreu por você. Todas elas creem assim. Eles alegam que você é salvo pelas boas obras de Jesus, e não pelo sangue de Jesus, pela morte dele por você. Da mesma maneira, as boas obras dos santos e de Maria podem fazer o mesmo por nós. Então veja, eles nivelam Jesus com outros seres humanos. Sendo assim, os santos e Maria também poderiam fazer o mesmo ao oferecerem a Deus um dom que seja maior do que aquele que foi tomado pelo pecado de outros indivíduos. É como se fosse uma troca, onde eles oferecem boas obras no lugar das más obras. Portanto, este é o pensamento católico. E existe uma enorme falha nisso aí. Porque, segundo esta lógica, você pode receber algo de outros seres humanos. Se você está em falta,
eles podem suprir sua falta com as boas obras deles. É como se as obras fossem uma moeda. É isso mesmo. Muito bem, próximo ponto. A teologia católica nega que Jesus pagou o preço pelo pecado. Para eles, Jesus morreu apenas porque foi obediente. Ele não morreu em seu lugar. Isto significa que todo pecador deve pagar a sua dívida. E isso ele faz ou indo para o inferno, no caso de seu pecado não ser perdoado, ou ele pode ser perdoado graças ao poder que foi investido ao Padre. Ainda assim, a pessoa precisa pagar a sua dívida antes de ir para o céu. E para tal, inventaram o purgatório, que é o lugar para onde se vai para pagar a sua dívida de pecado. E, para aliviar essa dívida a ser paga no purgatório, a Igreja te oferece o tesouro dos seus méritos, de onde as indulgências são concedidas. Uma vez que tanto a pessoa perdoada como a não perdoada são eternas, isso traz consigo a doutrina da imortalidade. Então, Martin, você é imortal. Dessa forma, se você não for perdoado, você vai para o inferno para sempre. Mas se o Padre te perdoou, aí você tem a chance de pagar a sua dívida. Você irá então para o purgatório. Porém, você pode diminuir o seu tempo no purgatório caso o Papa lhe conceda alguns méritos retirados do tesouro de méritos da Igreja. Esses méritos da Igreja são os méritos das boas obras praticadas pelos santos, por Jesus, etc. O Papa pode lhe dar alguns desses méritos. E, na verdade, a Igreja fez muito dinheiro com isso na Idade Média. Eles vendiam esses méritos. O que poucos sabem é que este método está funcional até hoje, porque o Papa atual, o Papa Francisco, acabou de oferecer uma indulgência para todos os que ouviram a sua homilia de Páscoa. Continua válido. Não mudou nada. As pessoas dizem, mas Roma mudou, isso aí era na Idade Média. Não, nada mudou. Coloque isso na cabeça, nada mudou. Isso porque os papas são infalíveis. Pois é. Como você disse, o Papa acabou de conceder indulgências, igualzinho na Idade Média. Exato. Terceiro ponto. A teologia católica ensina que o homem pode se tornar justo por meio de suas boas obras, o que difere da doutrina bíblica, na qual o homem precisa ter a justiça de Cristo imputada nele por meio da fé. Sendo assim, no catolicismo, a salvação é centrada no homem. Já a salvação bíblica é centrada em Cristo. A teologia católica não foca no arrependimento, mas na penitência. Esse é um ponto muito importante. Todos deveriam saber disso. Bem, agora você entende por que a Igreja Católica pode trabalhar com organizações como a máfia, por exemplo. Porque se você faz algo ruim, como matar uma pessoa que te atrapalha, ou traficar drogas, ou seja lá o que for de errado, tudo o que você tem que fazer é se confessar ao padre para receber o perdão dele. E depois você tem que fazer uma penitência. E então você pode continuar a fazer o que tinha feito. Então não há arrependimento. Não, é uma salvação performada pelas obras. Não há mudança de mente. Correto. Então, basicamente, não existe um arrependimento, uma guinada mental na direção dos caminhos de Deus, já que a Igreja Católica lhe oferece maneiras de contornar o pecado. E essa é uma questão muito séria. Então, toda a teologia católica é diferente daquilo que ensina a Bíblia. Agora, Martin, e se você for uma organização que, diante dos olhos do povo, é supostamente bíblica? O que você faz então? Você enterra a Bíblia ou você a muda? Bem, primeiro você tenta acabar com a Bíblia. E se não funcionar, você a altera. Muito importante, porque a teologia deles você não encontra na Bíblia. Vamos deixar claro, para que as pessoas não pensem que estamos tirando isso da nossa cabeça, tirando do nada. Vamos ler o Catequismo da Igreja Católica. Veja só. Em Cristo, o próprio Redentor, a satisfação e méritos de sua redenção existem e encontram a sua eficácia. O tesouro inclui também as orações e boas obras da Santa Virgem Maria.
Estes são verdadeiramente imensos, incalculáveis, são valiosíssimos diante de Deus. No tesouro também estão as orações e boas obras de todos os santos, todos aqueles que seguiram as pegadas de Cristo, o Senhor, e, pela sua graça, tiveram suas vidas santificadas, levando adiante a unidade do corpo místico. Ou seja, a Igreja Católica tem um tesouro de boas obras, e somente o Papa tem o poder de retirar desse tesouro, seja de Maria, dos santos, não faz diferença, e dar um pouco desse tesouro a alguma alma do purgatório, para que ela tenha algum alívio, para que o tempo que ela tem que ficar lá pagando seja reduzido um pouco. É como pagar uma fiança da prisão. Mas o dinheiro, nesse caso, são boas obras. Boas obras de outras pessoas. É absolutamente ridículo. Temos aí mais um site, chamadosaunião.com. Esse site nos explica um pouco melhor essa questão do tesouro de méritos. Veja só, o mérito não pode ser transferido, mas atos meritosos podem ser concedidos a alguém ao dar-se a Deus um presente de maior valor do que aquele que foi tomado por causa do pecado. Isso faz sentido para você? Ai, ai, ai. Chega a me dar náuseas. Se você... eu acho que aquelas pessoas que acreditam nisso devem viver muito assustadas. Sim. Mas quando cai a ficha e você vê que isso não faz sentido, torna-se ridículo. Ridículo é a palavra. Isso é o catolicismo. É dessa forma que as próprias ações de Cristo, em sua paixão e morte, fazem satisfação pelos pecados de todo mundo. Note que não há menção de sangue aí. A Bíblia, por outro lado, diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então eles negam a expiação completamente. Consultar os conceitos da expiação católicos, mas também a maneira pela qual os atos meritórios dos santos podem pagar pelos outros suas dívidas de punição temporal. São Tomás escreveu: todos os santos queriam que tudo aquilo que sofreram por causa de Deus pudesse ser benéfico não apenas a eles próprios, mas também a toda a igreja. Ao escrever um negócio desses, o São Tomás provavelmente estava bêbado. Porque, Martin, se você é mau, não importa o quão bom eu seja, eu não posso te salvar. Você tem que se acertar com Deus. E esse é o grande problema. E uma vez que essa é a teologia do catolicismo, então, como isso é refletido em sua forma de pensar, seus escritos e suas escrituras? Em contraste, temos Cartas e Manuscritos, o Espírito de Profecia, que diz assim: eu tomo a Bíblia da maneira que ela é, como a palavra inspirada de Deus. Eu creio nas declarações de toda a Bíblia. Há homens que surgem pensando encontrar algo para criticar a palavra de Deus. Eles expõem aos outros as evidências de sua sabedoria superior. Muitos desses homens são homens inteligentes, cultos. Eles têm eloquência e talento, mas a obra de suas vidas é perturbar as mentes dos outros com relação à inspiração das Escrituras. Eles influenciam muitos a verem como eles veem. E a mesma obra é passada adiante de uma pessoa a outra, assim como Satanás pretende. Até que vejamos o total significado das palavras de Cristo: quando o homem vier, achará fé na terra? Irmãos, não deixem que uma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Esta é uma obra que Satanás se deleita ao vê-los fazer, mas não é uma obra que o Senhor tenha apontado que fizesse. Ou seja, vamos ler a Bíblia do jeito que ela é. E eu quero ter certeza de que estou lendo a Bíblia verdadeira. Sim, eu quero saber o que Deus disse. Os homens deveriam deixar Deus cuidar de seu próprio livro, seus oráculos vivos, como ele tem feito ao longo dos séculos. Mas eles começam a questionar algumas partes da revelação, pegando defeitinhos em aparentes inconsistências naquele trecho ou naquele outro.
Começando por Gênesis, eles descartam aquilo que consideram questionável, e suas mentes os conduzem, e Satanás os conduzirá até onde a crítica deles os levar e possam ver algo para questionar nas Escrituras. Suas faculdades de criticismo se tornam aguçadas pela prática e se tornam incapazes de apegar-se com certeza a nada. Você tenta argumentar com esses homens, mas é tempo perdido. Eles colocarão em prática seu poder de ridicularizar até mesmo a Bíblia. Eles até mesmo tornam-se zombadores, e eles se surpreenderiam ao serem colocados sob essa luz. Irmãos, apeguem-se às suas Bíblias como ela é. Parem com seu criticismo com relação à sua validade. Apenas obedeçam a palavra e nenhum de vocês se perderá. A ingenuidade de homens tem sido exercida por séculos para medir a palavra de Deus de acordo com suas mentes finitas e limitada compreensão. Se o Senhor, o autor dos vivos oráculos, removesse a cortina e revelasse sua sabedoria e sua glória diante deles, eles se encolheriam a nada e exclamariam como Isaías: sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de lábios impuros. Isaías 6:5. Recentemente eu conversei com um homem que estava tentando me convencer de que a maioria das coisas declaradas na Bíblia são incorretas. Dizendo que a Bíblia foi escrita por homens infiéis, ele jogou fora todos os escritos de Paulo e agora ele quer encontrar uma base para debater a existência de Deus. Ora, ele jogou fora a base. A conversa vai ser baseada em quê? Em nada. Em nada. Quando você menciona outra coisa, eles dizem: ah, não, isso daí não vale. E aquele outro trecho também não. Ou então, isso não devia ter sido escrito assim, esse verso não é original, etc. A gente tem que ter muito cuidado com relação a esse assunto. Então, Martin, vamos começar essa discussão. Apesar de já termos começado, né? Salmos 12, vamos lá. A Bíblia King James nos dá um título: Os fiéis desapareceram. Socorro, Senhor! Interessante, né? Porque faltam os bons homens. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com os lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. A gente não acabou de falar sobre o poder do chifre pequeno? Sim. Ele não profere palavras orgulhosas? Ah, sim. Grandes blasfêmias. Totalmente blasfemas. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Nós decidimos o caminho da salvação, não você. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Os pobres e os necessitados aqui são os pobres de espírito, que têm estados famintos pela verdade. Agora, 2 versos importantes. Verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata provada na fornalha da terra, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, desta geração as guardarás para sempre. Esta é a versão King James da Bíblia. Então, na versão King James, nos é dito que as palavras do Senhor são puras, que elas são purificadas 7 vezes, e que o Senhor as guardará, Ele guardará as palavras, e as guardará desta geração para sempre. É uma promessa. É uma promessa. Em outras traduções, a preservação é endereçada à humanidade, e não à palavra. Agora, será que Deus espera que eu guarde a palavra, sendo que nem Ele é capaz de guardá-la? Não. Naturalmente que não. Exato. Eu sempre digo, inspiração sem preservação é inútil. Exato. Deus, o Senhor não pode esperar que eu guarde a palavra se o Senhor não me deu a palavra. E, portanto, se as suas palavras são puras e provadas na fornalha 7 vezes, e Ele mesmo prometeu preservá-las, então eu devo ter a condição de encontrá-las. Certamente. Esta é uma promessa. Agora o verso 8.
Os perversos andarão para todos os lados, quando os mais vis dos homens forem exaltados. É o que acontece hoje. É verdade, parece que estamos vendo o noticiário. É isso mesmo. Neste mundo, os mais vis dos homens são exaltados. E a palavra do Senhor é colocada de lado. E a maldade está em toda parte. Muito bem, Martin. De onde tiramos nossas Bíblias e o que fazer com elas? O interessante é que há basicamente duas linhas. Aqui você vê 3 divisões, mas 2 delas são basicamente as mesmas. No fundo, são 2 linhas. Bem, com relação ao Novo Testamento, originalmente, você tem manuscritos que não estão mais disponíveis. Esses manuscritos foram escritos pelos próprios autores da Bíblia, ou seja, os apóstolos, Paulo. Eles escreveram os manuscritos. E, é claro, Marcos também contribuiu. Muito bem. Naturalmente, esses manuscritos originais não existem mais hoje. Eles foram copiados muitas e muitas vezes e fielmente guardados em um local. E foram sendo copiados, copiados e copiados. Então temos cópias de cópias, mas não mais os originais. É como se você escaneasse o original no seu computador e começasse a fazer várias cópias daquilo. Correto. Então, os manuscritos originais foram perdidos, mas temos milhares de cópias deles. Você tem 2 linhas. A primeira é a da família alexandrina. Naturalmente, os originais dessa linha também se perderam. E ali, do outro lado, você tem o antecessor da família ocidental, cujos originais também não existem mais. Muito bem. Essa família ocidental simplesmente quer dizer que esses manuscritos foram guardados em sua grande parte na Europa Ocidental, enquanto que os manuscritos alexandrinos são basicamente parte de uma única família. Então, vamos dar uma olhada neles. Bom, com relação aos manuscritos da família alexandrina, temos alguns poucos manuscritos que estão disponíveis. E estes são o Papiro 75, que datam do ano 200 depois de Cristo. Aí você tem outro papiro, que é o 66, do mesmo período. Aí você tem o Codex B e o Codex Aleph. Esses 2 aqui são muito, mas muito importantes para o mundo hoje. Eles vêm lá do 4º século e dizem por aí que estes são os documentos mais antigos do Novo Testamento. Sim, é isso que dizem. Eles também contêm o Antigo Testamento. O Aleph foi encontrado no Monte Sinai. Ou seja, ele é um manuscrito sinaítico. Já esse daqui é Vaticanus, porque foi encontrado na Biblioteca do Vaticano. E a partir desses 2 documentos, em sua grande parte, vieram todas as traduções modernas da Bíblia hoje. A Revised Version, American Standard Version, a New English Bible, a Nova Versão Internacional e outras semelhantes. Todas vêm desta família de manuscritos. Mas aqui do outro lado, na linha ocidental, temos a Vulgata Latina, a antiga versão latina, e além dessas 2, temos o Codex D, Codex D2 e Codex E2. E a partir desses manuscritos foi feita a versão Douai, de 1582, que é a versão jesuíta da Bíblia. Essas 2 linhas de manuscritos são da mesma família. Elas têm o mesmo texto e são muito semelhantes em palavras. Então, estas 2 linhas, essa da esquerda e essa da direita, correspondem aos manuscritos preservados pelo catolicismo. Ok, ficou bastante claro. Muito bem. A Vulgata Latina é aquela que o papado declarou como infalível. Muito bem. E também é interessante dizer que essa versão Douai aqui dos jesuítas não é o Messias que esmaga a cabeça da serpente, mas é a própria Maria que pisa na serpente. E você acha a mesma coisa na Vulgata. Então, logo no início da Bíblia, você vê um negócio muito estranho aí. Mas muito bem, agora vamos para a linha aqui do meio.
é a linhagem de manuscritos que levou até a Bíblia King James. Você tem os manuscritos góticos, os pechitas, o Codex W, o Codex A e uma grande quantidade de manuscritos do Novo Testamento. Existem milhares de manuscritos, pelo menos 5.000, São muitas testemunhas. e todos eles batem. Esta linha de manuscritos é chamada de linha oriental. Aquela ali do meio. Sim, ela estava em Antioquia, que é a Síria, aonde os cristãos foram primeiramente chamados de cristãos. E os manuscritos foram guardados em Antioquia, onde estavam os discípulos, Paulo, seus seguidores. Esses manuscritos foram sendo armazenados ali. Já no Ocidente, você tem os manuscritos defendidos pelo Vaticano. E da linhagem do Oriente veio a Bíblia King James. Como já era de se esperar, os manuscritos originais já não existem mais. Algumas dessas cópias vêm do V século. São cópias das cópias das cópias. É por isso que parece... Todos esses manuscritos estão todos em harmonia. Mas a questão é que eles alegam que esses manuscritos do Vaticano, como os Sinaíticos e o Vaticanos, são mais antigos, pois viriam do IV século. E eles dizem que o mais antigo é melhor. Mas não necessariamente, uma vez que eles foram encontrados em ambientes muito questionáveis, em latas de lixo, escondidos numa biblioteca, de forma que ninguém teve acesso a elas. Mas nessa linhagem aqui do meio, todo mundo tinha acesso àquelas milhares de cópias. Isso. E esses manuscritos estavam espalhados. Todo mundo tinha acesso. Muito bem, vamos dar uma olhada nessa questão. Um dos grandes acadêmicos do período pós-reforma foi Dan Bergen. E ele fala a respeito desses dois manuscritos antigos defendidos pelo Vaticano, ou seja, os Sinaíticos e o Vaticanos. Segundo ele, a impureza do texto exibido nesses manuscritos não é uma questão de opinião, mas um fato. Apenas nos evangelhos do Codex B, que é o do Vaticano, palavras e até mesmo sentenças inteiras são deixadas de fora, não menos do que 1.491 vezes. Há sinais de transcrição descuidada em todas as páginas. O Codex Sinaiticus é tão cheio de erros aos olhos e à pena que chega a ser sem paralelo. Erros esses que, felizmente, não são encontrados em documentos de primeira importância. Ou seja, ele diz que esse manuscrito é horrendo. Nem mesmo as cópias são precisas. Exato. Ele continua. Em muitas ocasiões, 10, 20, 30, 40 palavras são deixadas de fora sem o menor cuidado. Letras e palavras, até mesmo frases inteiras, são frequentemente escritas 2 vezes, ou parada no meio depois de iniciadas. Enquanto esse erro grosseiro, no qual uma frase é omitida porque calha de terminar com as mesmas palavras da cláusula anterior, acontecem não menos que 115 vezes no Novo Testamento. Isso foi escrito por Lesgarret, Em Qual Bíblia Podemos Confiar? 1982. Curiosamente, esses dois manuscritos são os 2 bastiões da Bíblia de nossos dias. O Vaticanos e os Sinaíticos. São manuscritos muito problemáticos. E, aliás, o Vaticanos nem sequer tem a Bíblia inteira. Não tem Gênesis, não tem Apocalipse. Mas, como era de se esperar, os Sinaíticos e o Vaticanos contêm os livros apócrifos, sobre o que, aliás, temos que falar também, incluindo, por exemplo, a Epístola de Barnabás, nos Sinaíticos, que tem coisas ridículas, como, por exemplo, uma hiena que dá a luz por meio da boca e muda o seu próprio sexo. Nessa carta também há a declaração de que, quando Cristo saiu da tumba, ele mal podia caminhar. Aí 2 anjos tiveram que apoiá-lo. E também diz que a cruz caminhava sozinha atrás de Jesus. Coisas patéticas. Ainda assim, o mundo considera esses manuscritos como puros. E eles querem que consideremos esses manuscritos, como dissemos anteriormente, como a palavra de Deus, como a palavra preservada de Deus. É isso mesmo. E com relação à hiena dando à luz... Era uma doninha. Isso, uma doninha.
Sim, mas a hiena muda de sexo após o nascimento. Coisas totalmente ridículas. Agora, ali na linhagem central de manuscritos, é de onde recebemos a versão King James da Bíblia. E esses manuscritos são muito interessantes. Nós temos que falar a respeito de onde exatamente eles vieram e de como a Bíblia King James veio à existência. Bem, se você for a Salmos 12, o qual lemos há pouco tempo, o verso 6 diz assim: As palavras do Senhor são palavras puras, como prata provada na fornalha da terra, purificada 7 vezes. William Tyndale, em sua versão de 1525, publicou o Novo Testamento. Gênesis até 2 Crônicas e Jonas foram traduzidos, mas publicados separadamente, não como uma Bíblia. Tyndale traduziu tanto quanto pôde a partir dos manuscritos gregos e hebraicos, ao invés do latim, como fez Wycliffe. A tradução de Wycliffe não foi uma purificação, uma vez que foi traduzida unicamente a partir da corrupta Vulgata Latina. Agora vamos falar sobre isso um pouco. De onde vieram os manuscritos orientais? Veja... Você quer dizer aqueles manuscritos ali do meio da tela, né? Sim, aqueles a partir dos quais a Bíblia King James foi formulada. Martin, nós temos que pensar nesta questão com uma grande seriedade. Então, Roma tinha sua autoridade baseada na Vulgata Latina de Jerônimo. E temos que nos perguntar, de onde isso veio? Como se tornou a Bíblia autoritativa da Igreja Católica? As igrejas orientais tinham outra linha de manuscritos, conhecidos como textos receptos. Esses textos, naturalmente, não eram os manuscritos originais dos apóstolos, mas há traduções desses textos que são muito antigas. Por exemplo, na Armênia, há uma tradução para a língua deles, que também é do quarto século, e que está em total harmonia com os textos receptos. Outra coisa muito interessante é que, apesar de não haver documentos muito antigos, há muitas cartas de pais da igreja primitiva que citam esses textos. Cartas do primeiro século, segundo século. Exatamente. E apenas dessas menções das cartas deles, você consegue montar quase que todo o Novo Testamento. E o interessante é que estas citações estão todas em harmonias com textos receptos. E não com os manuscritos defendidos pela Igreja Católica. E esses manuscritos foram descobertos no deserto. Estavam escondidos pelas areias do tempo por 1500 anos. Você está falando dos manuscritos sináiticos, né? Dos católicos. Sim. Todos esses documentos que vêm da linhagem da Bíblia Católica, tudo isso estava escondido da humanidade. Ora, você acha que Deus esconderia sua palavra da humanidade por 1500 anos? Claro que não. Ou Deus queria que sua palavra estivesse disponível desde o início? Tinha que estar preservada, porque o próprio Deus diz que não podemos passar um dia sem ele. Muito bem. Então, aquilo que estava disponível no Ocidente foi escrito em uma língua morta, o latim, e permaneceu enterrado, escondido da humanidade em todos os sentidos. As pessoas eram alimentadas com a tradição da Igreja Católica. Agora a pergunta: como os outros manuscritos caíram na mão dos primeiros reformadores? Você diz o textos receptos. Isso mesmo. Como eles conseguiram esses manuscritos, que foram escritos em grego e não em latim? Bom, o que aconteceu é que a Turquia, naquela época o Império Otomano, invadiu o Oriente. E os turcos invadiram Constantinopla. Aí os acadêmicos gregos recolheram todos aqueles manuscritos e fugiram com eles para o Ocidente, durante o tempo da Reforma Protestante. Foi assim que um monte de manuscritos do Textus Receptus acabou parando ali no Ocidente. E esses documentos foram então registrados. Houve um teólogo na Igreja Católica, o Erasmus de Roterdã. Ele coletou esses documentos
e montou uma versão da Bíblia em grego, o Novo Testamento na língua grega. Aí os reformadores conseguiram acesso a esses documentos e passaram a basear suas traduções neles. O William Tyndale foi o primeiro, em 1525, a fazer uso desses manuscritos. Ele utilizou essa versão grega do Novo Testamento para produzir a sua Bíblia em inglês. Uma tradução que estava disponível anteriormente era a de Wycliffe. O problema é que Wycliffe utilizou a Vulgata. E havia pelo menos 2.000 erros. O curioso é que até mesmo o Papa mandou corrigir esses erros, apesar de já ter havido declarado ela como infalível. Veja a contradição aí. Mas enfim. Então, a primeira palavra pura de Deus, se o Testus Receptus pode ser visto dessa maneira, foi a utilizada por William Tyndale. Mas ele não tinha todos os manuscritos. Então, ele começou a pegar emprestado dos manuscritos latinos, um trecho ali, um trecho aqui. Veja, havia outros manuscritos latinos. A antiga Bíblia Latina está em harmonia com o Testus Receptus. Ela não deve ser confundida com a Vulgata. Só para explicar o significado da palavra Vulgata. Vulgata significa na língua vulgar, na língua do povo, no latim que era falado no tempo da língua romana. Foi a partir dela que Jerônimo traduziu. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, a primeira palavra de Deus que foi traduzida para o inglês foi a de William Tyndale, porque ele usou em grande parte esses manuscritos que haviam chegado do Oriente e também usou alguns trechos da antiga latina. E então houve uma melhora, porque o Tyndale nunca terminou sua obra. Eles o mataram. Eles o estrangularam, porque ele era um padre, então ele não podia ser queimado, como fizeram com os outros. O seu terrível crime foi ter traduzido a Bíblia para o inglês a partir desses manuscritos gregos. Então ele não conseguiu terminar sua obra. Bem, a segunda tentativa foi feita por Miles Coverdale em 1535. Ele publicou a primeira Bíblia completa em inglês. Coverdale continuou a obra de Tyndale e ainda traduziu também a partir do alemão e do latim, mas não completamente a partir da língua original. Então, tudo bem, houve uma melhora, mas ainda não estava perfeito. Coverdale e Tyndale chegaram a trabalhar juntos nessa tradução. A terceira foi por John Rogers, em 1537. Nessa altura, o Tyndale já havia sido morto. E neste ano, utilizando o nome de Thomas Matthew, ele publicou a Matthew Bible, que mesclava o melhor da obra de Tyndale e Coverdale. E John Rogers também concluiu aquilo que Tyndale não tinha conseguido concluir por causa de sua morte. E vale ressaltar que a Igreja Católica também queimou John Rogers na fogueira por ter feito isso. A quarta tentativa de aperfeiçoar a palavra e assim alcançar o verdadeiro intento daquilo que Deus disse foi a Grande Bíblia, de 1539. Esta foi completada por Miles Coverdale e foi chamada de a Grande Bíblia por causa do seu grande tamanho. Essa Bíblia utilizou a obra incompleta de Tyndale, do Antigo Testamento, os quais foram traduzidas a partir da Vulgata Latina e das traduções germânicas, ao invés do original grego e hebraico. A Grande Bíblia também foi chamada de Whitchurch Bible, segundo o nome de seu primeiro tipógrafo inglês, e a Bíblia Cromwell, segundo aquele que a preparou para publicação, a Cranmer Bible, após o prefácio de Cranmer, ou a Bíblia Correntada, uma vez que foi acorrentada em um lugar conveniente para que as pessoas pudessem lê-la nas igrejas. Esta foi a quarta tentativa de fazer um documento completo a partir do original grego. Então veio a quinta tentativa, a Bíblia de Geneva, de 1560. Essa foi a primeira Bíblia a ser traduzida completamente a partir dos textos originais. Só por curiosidade, Martin, nesta tentativa de se fazer uma Bíblia totalmente a partir do texto original, eles também utilizaram as versões dos valdenses. Ah, eu queria perguntar isso mesmo. Quando foi que os valdenses entraram nisso daí? Sim.
Aqui, na Bíblia de Geneva, eles utilizaram, se eu não me engano, 8, se eu estiver certo, 8 versões dos valdenses também. Só para esclarecer, caso alguns não saibam, os valdenses estavam na Suíça e nos Alpes franceses. Então, William Whittingham, Miles Coverdale, Christopher Goodman, Anthony Gilby, Thomas Sampson, William Cole, John Knox, John Calvin participaram dessa tradução. Ela foi muito popular por ser uma Bíblia de estudo, com mapas, referências cruzadas, e era pequena o suficiente para ser usada num estudo caseiro. Agora, o interessante sobre essa Bíblia, a Bíblia de Geneva, é que ela tinha rodapés com explicações, porque era uma Bíblia de estudo. E nela, eles davam nome aos bois. Então, por exemplo, quando falavam sobre profecias de Daniel, eles diziam quem era o chifre pequeno. E pelo fato de John Knox e Calvino estarem envolvidos nela, ela continha rodapés calvinistas. Então, às vezes não havia harmonia no mundo religioso, porque as ideias de Calvino tinham relação com a predestinação. Então, apesar de se tornar uma Bíblia muito popular e a Bíblia padrão dos protestantes, ela tinha rodapés que eram problemáticos, por causa disso que eu expliquei. Outra coisa sobre essa Bíblia é que ela foi escrita no inglês arcaico. Então, não é o inglês moderno. Ela aparece com o inglês Chaucer. Hoje, seria muito difícil ler essa Bíblia. Aí chegamos na sexta versão, a chamada Bíblia Bishop, publicada em 1568. Ela foi uma tradução de Matthew Parker, arcebispo de Canterbury, e seus bispos colegas. Uma vez que não houve supervisor, a prática da tradução varia grandemente de livro para livro. Eles também retiraram as notas de Calvino presentes na Bíblia de Geneva. Então, eles fizeram algumas mudanças. Mas, em sétimo lugar, finalmente, temos a Bíblia King James, de 1611. Esta foi a sétima purificação, baseada nos manuscritos gregos. Então, veja a promessa de Deus de preservar a sua palavra pura. Agora, a gente tem que testar isso, para ver se é realmente assim, né? O que é interessante sobre a Bíblia King James é a maneira pela qual a tradução aconteceu. Ela foi sancionada pelo rei. Sim, o rei James. E o parlamento, que naturalmente era composto por protestantes, bem, o parlamento decidiu publicar essa Bíblia. Isso levantou grande oposição da Igreja Católica. Com certeza, pois a igreja tinha matado os primeiros tradutores. Sim, mas a maneira como eles fizeram foi muito única. Eles formaram pequenos grupos. Se eu me lembro corretamente, assim de cabeça, acho que foram 6 grupos, constituídos de algumas pessoas. Bem, um determinado verso passava por um grupo, e os membros desse grupo traduziam o verso. E cada grupo ficava num lugar diferente do país, tá? Mas cada grupo tinha que chegar a um consenso com relação à tradução exata do que o manuscrito queria dizer. Então, é uma tradução direta. Tradução direta do original. Sim. E se o grupo aceitasse e houvesse um consenso daquela tradução, então essa tradução era enviada para os outros grupos, de forma que os demais grupos também davam seu parecer. Então, quando todos os grupos tinham chegado a um consenso quanto à tradução de um texto, eles ainda expunham aquela tradução a teólogos e acadêmicos para que estes dessem sua opinião. E só quando havia um consenso absoluto de todos é que aquela tradução era aceita. Isso nunca foi repetido na história. Isso elimina muitos problemas de viés individual. Sim, porque uma vez que várias pessoas deram seu parecer, isso garante uma tradução muito fiel do original. Correto? E isso levantou uma enorme oposição dos católicos, porque esta versão, naturalmente, muitos erros dos manuscritos católicos.
Como eu já disse, o próprio papado mandou corrigir 2.000 erros de seu próprio manuscrito. E isso realmente os enfureceu. E assim, eles decidiram acabar não apenas com o comitê organizador, mas com o rei e todo o parlamento que sancionou o projeto. O plano era destruir o edifício com todos eles dentro. E Guy Fawkes, que era um homem treinado por jesuítas, recebeu a incumbência de destruir todo o sistema, de forma que essa Bíblia jamais viesse a ser publicada. Todo o governo protestante, mais o rei que o sancionou, seriam destruídos de uma vez só. Curiosamente, esse plano falhou no dia 5 de novembro, o dia do Guy Fawkes, que é uma data interessante, aliás. Então, foi assim que essa Bíblia veio à existência, assim como a origem de seus manuscritos. Deus prometeu que sua palavra seria preservada e seria purificada. E o próprio fato de aquela explosão não ter acontecido mostra isso. Sim, Deus impediu aquela explosão de acontecer. As igrejas de Vaudois, ou seja, os valdenses, que estavam ali nos Alpes, do lado francês, lembravam as igrejas dos tempos apostólicos. Elas rejeitavam a supremacia do Papa e prelado e defendiam a Bíblia como a única autoridade infalível. Seus pastores, diferentemente dos padres de Roma, alimentavam o rebanho de Deus, conduzindo-os a verdes pastos e fontes vivas de sua santa palavra. As pessoas se reuniam não em igrejas magníficas ou grandes catedrais, mas nos vales alpinos, ou em tempos de perigo, em algum esconderijo rochoso, para ouvir as palavras da verdade a partir dos servos de Cristo. Os pastores não apenas pregavam o evangelho, eles visitavam os doentes e trabalhavam para promover a harmonia e o amor fraternal. Como Paulo, o construtor de tendas, cada um aprendia uma profissão, por meio da qual, se necessário, podia prover seu próprio sustento. Sua crença religiosa foi fundada na palavra escrita de Deus. Aqueles humildes camponeses, excluídos do mundo, não chegaram sozinhos à verdade que se opunha aos dogmas da Igreja apóstata. Suas crenças religiosas foram herança de seus pais. Eles lutaram pela fé da Igreja apostólica. Era a Igreja do deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronada na grande capital do mundo, que era a verdadeira Igreja de Cristo, a guardiã dos tesouros da verdade, os quais Deus comissionou ao seu povo para serem dados ao mundo. E é interessante que os documentos deles se baseavam no textos receptos. Verdade. Então eles tinham as mesmas doutrinas e verdades que os apóstolos tinham. Exato. De acordo com o espírito de profecia, os valdenses traçavam sua linhagem até os apóstolos e tinham a verdadeira palavra de Deus. Eles eram os protetores da verdade. Hoje, no entanto, eles querem que você acredite que foi Roma que deu ao mundo os manuscritos da palavra de Deus. Mas os manuscritos dos valdenses vinham de uma linha diferente de manuscritos. Quando Roma, em seus concílios, decidiram quais livros eram canônicos, eles acrescentaram os livros apócrifos. A gente já vai falar sobre isso. Mas o cânone do Antigo Testamento já tinha sido completado 400 anos antes de Cristo. Completado. Ele foi escrito num período de mais de 1000 anos e estava completo 400 anos antes de Cristo. Os livros apócrifos, porém, foram acrescentados depois. Esses livros apócrifos geralmente diferiam em teologia dos livros canônicos, que já estavam completados no Antigo Testamento. O Novo Testamento foi completado nos primeiros 100 anos depois de Cristo e foi completado quando o apóstolo João morreu. Esses manuscritos já estavam disponíveis naquela época. A Igreja Católica nem existia. Portanto, ela não tem nada a ver com o cânone do Antigo Testamento e tampouco com o cânone do Novo Testamento. Os livros apócrifos do Novo Testamento foram escritos do 2º século até o 4º século depois de Cristo. Então, eles vieram depois.
Eles foram acrescentados, e a Igreja Católica Romana decidiu que esses livros apócrifos deveriam ser canônicos. Sim. Então, essa foi a contribuição dela para a Bíblia, ou seja, tudo o que ela fez foi acrescentar informação espúria, que contradiz os documentos originais. Sim, eles foram acrescentados lá para darem apoio às doutrinas da igreja. Para apoiar a doutrina católica. É por isso que eles acrescentaram esses livros. Não foi a Igreja Católica que deu a Bíblia ao mundo. Mas, enfim, a história é essa. Foi daí que surgiu a Bíblia King James. Agora, como isso afeta esta guerra no mundo? Qual palavra é a verdadeira palavra? Aquela que veio pelos protestantes ou a palavra que veio por meio do papado? Seria a linhagem alexandrina do segundo século, através de Alexandria e o gnosticismo, através de Jerônimo, a Vulgata, até os manuscritos católicos, ou a linhagem dos tempos apostólicos, que veio por meio dos valdenses. E mais tarde, também por meio dos manuscritos orientais, quando os turcos invadiram Constantinopla e os acadêmicos fugitivos trouxeram os manuscritos gregos. A pergunta é: será que Deus deu aos reformadores manuscritos espúrios? Teria Deus dado ao mundo a Vulgata, com tantos erros? Teria Deus dado ao mundo aqueles manuscritos escondidos dentro de uma lata de lixo no deserto, ou escondidos na biblioteca do Vaticano, privando toda a humanidade de sua própria palavra? Ou Deus teria dado sua palavra por meio de vários documentos, várias cópias espalhadas por toda parte, que serviu de base à reforma protestante, que foi purificada e utilizada pelos reformadores do protestantismo para levar a verdade ao mundo? É isso que precisamos nos perguntar. Nós continuaremos a falar sobre isso em um outro episódio. É um assunto bastante extenso. É realmente amplo. Vamos orar. Querido Pai, nos ajude a desvendar o mistério para percebermos com clareza onde está o assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.